Shibify Elric, o campeão eterno de Melniboné. Hoje voltamos com a sequência. Do que se trata Elric? Do que se trata o progenitor do Dark Fantasy? Do que se trata as cópias de Game of Thrones e Witcher? Mas isso você só vai saber depois da vinheta. Meu filho, no dia em que você nasceu, as florestas de Lordaeron sussurraram o nome. Arthas. Por exemplo, muito hoje em dia se tem, essas obras super darks, são donas, uau! Todas elas bebem de Elric de Melniboné. O George R. R. Martin adora falar que ele adora Michael Moorcock, e isso é muito claro e aparente. Os Targaryen, as linhagens dos dragões, são claramente inspiradas em Michael Moorcock. Ah, os Targaryen têm cabelo branco, o Elric tem cabelo branco. Ah, os Targaryen têm dragões. Ah, Melniboné é a terra dos dragões. Witcher é um mercenário que vai caçando monstros por aí. O Elric largou a coroa para ser um mercenário que caça monstros por aí, tem cabelo prateado também. E usa uns feiticinhos bacanas. World of Warcraft, tem o Lich King, que é o Arthas de Menethil, que tem cabelo branco porque ele segura a espada Frostmourne, que sussurra para eles os desígnios do Lich King. Também, Elric tem a espada Stormbringer, que sussurra para eles desígnios vampirescos, de sugar as almas de seus inimigos. É engraçado, que a espada irmã da Stormbringer é a Mournblade, que parece muito a Frostmourne. Então talvez o Warcraft realmente, o cara que fez o Warcraft realmente leu Michael Moorcock. Beleza, Shibify, então você tá falando que a evolução, do Elric realmente é fazer os caras com cabelo prateado e super dark, Mas e daí? O mangá sempre fez isso. Quando o cara tinha cabelo branco no mangá, o cara era porra louca mesmo, É mais ou menos, gente. Realmente, o Dark Fantasy, depois de Elric de Melniboné, se cunhou o termo Dark Fantasy. Porque realmente o cara estava no mundo fantástico, era uma fantasia especulativa à la Tolkien. Só que, ao longo, das aventuras, de matar monstros, de usar magia, que nem uma espada e feitiçaria, tinha muita coisa ali no meio, tudo junto, tudo misturado, mas ele, ao mesmo tempo, tinha esse senso estético. Presta atenção nisso. Antes, o Conan era um cara de uma espada com uma tanga de texugo. No Senhor dos Anéis, todo mundo veste uns trapos e tem uma espadinha. O próprio irmão do Moorcock, as Crônicas de Lankhmar, é dois caras vestindo trapos com espadinhas dentro de uma cidade. Nunca ninguém teve um capacete ornado por um dragão, que é o do Elric. Opa, mais uma coisa aí de Game of Thrones, Capacetes ornados com dragões, uma espada negra, um trono ornado em uma pedra gigantesca de rubi. Estão entendendo o que eu tô falando? O senso estético, ele é muito exacerbado, ele é muito exagerado. Antes, as coisas estavam realmente no cunho de cunhar uma coisa fantástica. Agora, sim, tem algumas fantasias, tem alguns monstros, tem umas magias, mas junto delas vai ter uma coisa dark, uma armadura preta, uma espada trevosa, um cabelo magnífico na chapinha, platinado para carnaval. Se o cara é um arqueiro, ele é um arqueiro rubro, onde as suas vestes são de escama de dragão vermelho. Se tem um conselho na cidade, o conselho na cidade tem que escalar uma torre para sentar em 6 e mais um lugar. Um exército não é simplesmente exército, é o exército amarelo, que tem o exército verde, que derrota o exército vermelho. Cara, é tudo acompanhado de um senso estético para dar um
clima, para dar um tom. O médico de Melanie Bonet é o cara que é tipo Hellraiser. Tipo, tem pino em todo quanto é lugar, é espeto em tudo quanto é lugar. Não é só um cara que vai colocar ele numa máquina de tortura esticadora lá. Não, tem que ter uma marca com os espetos rodopiantes que vão tirar o pinto do cara para o Elric ficar ouvindo os gritos. Isso é a inovação do Michael Moorcock. Colocar esse senso estético que é copiado em Game of Thrones, que é copiado em The Witcher. Essas estéticas, né, que a gente tão vê hoje, principalmente no audiovisual, que no audiovisual realmente só daria certo se tivesse esse senso estético para vislumbrar, né, o nosso visual, não aconteceria. Tanto que o que deu certo antes, às vezes eram até subversões do original. Por exemplo, Senhor dos Anéis tinha que lidar muito com isso. Não existe o olho de Sauron, né? No livro, o olho de Sauron é uma coisa subjetiva, que os caras vê na mente deles. Não existe uma torre com um olho gigante de fogo lá. Mas o Peter Jackson viu que teria que ter um senso estético para agradar o audiovisual. O Balrog, ele era tinha uma chaminha ali no meio dele, mas o resto dele era sombras, né? Quando o Gandalf vai enfrentar ele na ponte, é descrito como se a sala se fechasse em sombras. Isso não funcionaria num filme. Então Peter Jackson pegou e fez ele encher em chamas, né? Para dar aquele brilho gigantesco naquela cena. Isso, gente, não tinha muito na literatura. Esse senso estético, esse senso de visual, foi Michael Moorcock que implementa quase que pela primeira vez dentro da literatura fantástica, tá? É esse o verdadeiro ritmo que o Michael Moorcock inventa, que é tão copiado hoje. E isso foi inventado lá na década de 60. Então tenham isso em mente. Sim, ele tem toda a comparação com Conan, que é legalzinha, né? Mas a ideia parte dali. E se a ideia parte dali, é só a origem, né? Realmente, o bruto da parada é esse Dark Fantasy que a gente chama hoje, que é a fantasia mais trevosa, né? É o Berserk com a sua espada gigante. Tem tantas outras paradas aí que hoje a gente tem, assim, como obras maravilhosas do Dark Fantasy, mas realmente começou na literatura, né? A arte mãe, né? Com o Elric. Assisti com orgulho enquanto você se tornava uma arma da justiça. Lembre-se, nossa linhagem sempre governou com sabedoria e força. E sei que você sempre exercerá seu poder com prudência. Beleza, a gente falou, né, de uma camada explícita, né, de comparação com Conan. A gente falou também de uma camada implícita, né, nesse estético da obra fantástica de Elric. Agora, se a gente for descer mais uma camadinha, vai ter a crítica social foda. O que acontece? Michael Moorcock, ele é um filho ali do New Age em inglês. Então naquela época tava rolando o Sex Pistols, né? God Save the Queen. Tinha tantos outros artistas ali putos da cara com o Império Britânico, principalmente com o que estava vendo nas terras orientais. Então a própria população britânica tava putaça com o Império Britânico, tanto que tinha, né, God Save the Queen, Sex Pistols, que é totalmente, né, o hino contra o imperialismo britânico. E isso meio que ficou muito exacerbado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente começou a ver que a Segunda Guerra Mundial meio que começou por causa desse imperialismo britânico, né, que as rixas, as revoltas, o ressentimento de outros países foi crescendo principalmente por causa de uns babacas britânicos. Por isso, a própria população se conscientizou que, opa, não é legal isso. Quanto mais a gente tenta expandir esse nosso poderio,
maior vai ser o conflito. Então surge essa galera New Age, né? Entre eles Alan Moore, Jimmy Delano, entre outros, mas um dos pais dessa New Age foi o próprio Michael Moorcock. Então você consegue ver essa crítica ao imperialismo em Elric, né? Você tem a Melniboné, que é uma ilha governada por um monarca, passada de geração para geração, e essa monarquia está em declínio. Por acaso, o império de Melniboné já arrasou a terra inteira, aqui, né, o mapinha de Elric, tudo já foi governado pelos monarcas de Melniboné. E hoje, né, o império é concentrado ali na ilhota, né, de Melniboné. Eles têm um poderio ainda muito forte, por exemplo, é muito dito, né, que vamos lá, Elric, vamos lá e começar a conquistar as nossas terras novamente. Então tem todo esse desejo da população de Melniboné de reaver o império, né? Make Melniboné great again. E o Elric parece que ser a única pessoa que não está afim de expandir esse imperialismo de Melniboné. Então, né, a comparação com o Império Britânico é bem óbvia, né? É uma ilha, já teve um império que não via, num canto estava se pondo o sol e no outro estava nascendo o sol, né? Todas essas alegorias existem também para o Império de Melniboné. Depois da Segunda Guerra, a gente vê realmente que o Império Britânico entrou numa decadência e nunca mais retornou ao que um dia foi, né? Principalmente no século XIX. Não existe mais esse poder, esse imperialismo britânico, né? Existem outros imperialismos agora, né? Vigentes, atuais, mas o britânico não. Por isso, a comparação de Elric, você até pode expandir para outros imperialismos, tranquilamente, né? Eu até usei o jargão aqui do Make Melniboné Great Again, porque realmente você consegue pôr a crítica de Michael Moorcock para qualquer outro imperialismo vigente. Mas na época era muito óbvio que ele estava falando do britânico. Tanto que nas outras obras dele, por exemplo, Hawkmoon, é muito mais exagerado. Realmente existe uma ilha lá com... acho que até se chama Britânia, ou outro nome análogo, né, da Inglaterra. E realmente eles tentam invadir um reino análogo à França, um reino análogo à Espanha. Tipo, o cara era muito, mas muito puto mesmo com o Império Britânico. E parece que tudo que ele queria escrever era contra o Império Britânico, tá? Melniboné talvez seja a que mais deu certo, a mais popular, porque essa crítica ainda tá no implícito, né? Você precisa ser um pouco inteligente para sacar. Se você for um completo idiota, você não consegue. Nas outras, pode ofender algumas pessoas, por isso que eu acho que as outras obras, como Hawkmoon ou Corum, ficaram relegadas mais pro multiverso, tá? Então, sim, Elric é um revolucionário da literatura fantástica e é um revolucionário, não é revolucionário, mas sim também fazia parte da crítica social foda contra o imperialismo britânico. Deve ser por isso que Alan Moore adora. Quando ele quer falar bem de alguém, ele fala bem de Michael Moorcock. O cara era aficionado em Elric de Melniboné. Uma coisa que eu também gostaria muito de comentar, que é o multiverso. Mas, para falar de multiverso, eu vou precisar de outro programa de recontextualização. Terá 2, porque Elric, eu já falei, é um buraco de minhoca. Michael Moorcock é um buraco negro de conhecimento e lore. Então a gente vai precisar de outro programinha para falar de multiverso e adaptações para quadrinhos. E também a linha de publicação dos livros, que já é bem complicada por si só. É isso aí, minha gente. A gente se vê no próximo programa e valeu!
Mas a vitória mais verdadeira, filho, é inspirar os corações do seu povo. Digo-lhe isso, pois, quando meus dias chegarem ao fim, você será rei.